Hoje eu vi na imprensa do centro, rápido, Diogo, desculpa. É que eles não estragariam uma Copa do Brasil para entregar. Não, a imprensa do centro... Eu tô partindo do mau caratismo completo. Não. Eu tô pegando o universo futebolístico e a gente sabe como é que é. Eles não querem o Sampaoli, não é que tu vai jogar. Entre hoje e amanhã pode sair Sampaoli, interino domingo e Ceni quarta. Por que tem um adicional da cereja podre para domingo? Flamengo e São Paulo no Maracanã, sabe o que vai estar? É Dorival Júnior. Sabe o que o Dorival fez ontem? Isso, né, mano? Reverteu com o São Paulo a desvantagem que tinha sobre o São Lourenço. Essa saída do Sampaoli ou não, ela vai passar muito pelo Rodolfo Landim. Obviamente que nesse momento eles estão avaliando o quanto a permanência do Jorge Sampaoli ela é pesada nessa questão do ambiente. Enquanto vocês estavam falando, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que vive o dia a dia do Ninho do Urubu, que disse o seguinte: o Sampaoli perdeu mais da metade do elenco já. Salve, nação! Saudações rubro-negras. Que dia triste, que dia desagradável, né, galera? Tá difícil hoje, hein? Tá sombrio o dia. Separei para vocês aqui um corte do Sala de Redação da Imprensa Gaúcha do canal GZH falando sobre a eliminação do Flamengo e já projetando o confronto contra o Grêmio pela semifinal da Copa do Brasil. O que será que eles estão falando, pensando diante deste cenário, né? Depois de um vexame que o Flamengo aprontou ontem lá no Paraguai? Será que isso deixa o confronto entre o Grêmio e Flamengo quarta-feira que vem mais equilibrado? Será que isso dá ânimo para o Grêmio? Será que isso é ruim para o Grêmio? Eu nem sei o que pensar mais, cara, porque não tem explicação o que esse time do Flamengo vem fazendo nessa temporada. A gente está cansado de falar aqui, descrever todos os micos, vexames e vergonhas que já passamos, né? 5 eliminações de janeiro para cá. É muita coisa, galera. É muita coisa para um clube milionário, bilionário, né? Faturamento bilionário. A gente não precisava estar passando por isso se estivéssemos no comando pessoas competentes, profissionais, né? Estou falando de Marcos Braz, Spindel, essa galera aí. Muito bem, dito isso, vamos lá para o vídeo. Olha só o que a imprensa falou. O Flamengo e o recorte para o futebol gaúcho, boa ou nem tanto para o Grêmio? O jogo é imediatamente, é quarta-feira, daqui 5 dias, Copa do Brasil. Ontem torci muito pelo Flamengo, muito. Se ralar. O Flamengo não me ajudou nada, porque eu entendia que o Flamengo, se preocupado com a Libertadores, poderia, de alguma maneira, distensionar o jogo da Copa do Brasil. Mas não deu certo. E, curiosamente, ontem mexeu com gremistas e colorados, porque o Grêmio tem um enfrentamento com o Flamengo pela Copa do Brasil, que virou a tábua de salvação do Flamengo, que sempre preocupa. E o Internacional não queria o Flamengo no caminho. Então, curiosamente, e eu acho que é uma discussão muito boa da gente ter, o Flamengo ontem mostrou Tu acha que é uma boa discussão? Eu acho eu acho uma excepcional discussão, principalmente porque nós não vamos chegar a nenhuma conclusão. E ela envolve várias pontas. E ela envolve todos os lados e nós não vamos concluir. A história é que vai concluir a nossa conversa. Uma delas Mas tem uma coisa que estava caindo de maduro. E a direção do Flamengo, que se gaba tanto de fazer uma administração maravilhosa, e realmente faz, né? Ela pisou na bola. No momento que deu a bronca com o preparador físico, o treinador está na rua. O treinador está na rua. Ah, mas quem é que nós vamos buscar? Esse é um outro problema. Por quê? Porque teve uma coletiva depois da confusão e o Sampaoli, em momento algum, se posicionou nem a favor do Pedro, nem a favor do seu preparador físico. Não botou aliança, né? Exatamente. Então, naquela hora, o Flamengo tinha que ter demitido o seu treinador. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade. Quem manda no vestiário são os jogadores. Uma vez conversando com o Mário Sérgio a respeito disso, eu disse para ele: Mário, vai melhorar o teu time tu tirando o fulano? Diz: eu não sei, Guerrinha, porque ele tem mais 3 amigos que são titulares. Sabe que 2 tirando o pé, tu perde. 3 tirando o pé, tu perde o emprego. E é verdade.
Mas É verdade. se o Vitor Pereira foi demitido porque tinha um relacionamento ruim com jogadores, essa foi meio que um consenso. Imagina esse que nem tem Aí relacionamento. como é que tu contrata um treinador cuja, o Flamengo, né? cuja assim, 100% de concordância é que tem problemas de relacionamento nos trabalhos onde está? A gestão de futebol profissional do Flamengo, ela é amadora. A diferença do Flamengo para os outros clubes é que ele é um clube que a administração é muito boa, de fato profissional, arrecada muito 1 bilhão, mas nesse ponto ele é amador, ele troca de técnico como quem troca de bermuda, contrata o jogador assim, paga os 50 milhões no Luiz Araújo. Se der errado, eu contrato outro por 50 milhões até acertar, porque tem muito dinheiro entrando. Né? Então, na verdade, o Flamengo ontem... É difícil a gente fazer essa análise porque o Flamengo tem muitos bons jogadores individualmente, é muito talento, então tu te impacta com aquilo. Mas o Flamengo que perdeu pro Olímpia é o que perdeu pro Cuiabá, é o que perdeu pro Independiente Del Valle, é o que perdeu pro Al-Ahly, é o que perdeu pro Fluminense tomando 4. É um time que este ano ele perde. Bragantino depois de treinar uma semana inteira. O jogo com o Grêmio é que foi incrivelmente meio fora da curva. Talvez o melhor da temporada. Por quê? Porque o episódio Soares, fora de campo, ainda impactava mais o Grêmio e não havia ainda o do Não, e teve do um Pedro. Episódio do Flamengo, Diogo. Pedro foi depois. Não, o episódio do Flamengo que foi se atrapalhar com o América Mineiro no Maracanã lotado no sábado. Sim. E o Flamengo, assim que isso aconteceu, eu disse aqui no Sala de Segunda, se sou adversário do Flamengo, eu prefiro ele Salto acomodado de salto 12 do que desafiado. E ele estava desafiado contra o Grêmio. Ontem ele estava levando uma vantagem e imaginando que só na inércia, só na qualidade superior, ele faria o óbvio, que era empatar. Só que a gente vem de 3-0 contra o Cuiabá, a gente foi amassado pelo Cuiabá e ontem fomos amassados pelo Olímpia, né? Não adiantou de nada. Ou seja, cai por terra esta análise sua. Pois ele mereceu perder de 2, poderia ter tomado mais gols. E a permanência do Sampaoli, se acontecer, será uma afronta a uma torcida que a direção do Flamengo quer ver quarta-feira lotando o Maracanã. O César levantou essa questão. O César levantou, foi César, acho que foi, não sei se foi o César ou foi o Léo. Não, acho que foi o César. Que ele levantou a questão, o quanto o episódio Soares entrou em campo naquele passeio do Flamengo contra o Grêmio. Sabe aquela questão joga, não joga, não quer jogar e não sei o que e tal. Quanto entrou? Né? Então talvez a distância desse jogo tenha a ver também com o Grêmio, com essa questão extra-campo que agora está prejudicando o Flamengo. O Grêmio, embora tenha episódio de Soares, o Grêmio tem um decréscimo técnico nos últimos 7 jogos. Sim, uma vitória só avançou sobre o Bahia sem ganhar do Bahia. Sim. E tendo que fazer uma epopeia aqui em Porto Alegre. Tem um decréscimo forte do Grêmio. A questão do Flamengo, o que o Diogo menciona ali, e realmente tem muitos erros, porque tem muito dinheiro, se gasta muito. O Flamengo, se ele tivesse um pouco mais de cuidado, ele não erraria tanto. Mas, especificamente no Sampaoli, a contratação dele é uma escolha pessoal do Landim, do presidente. Isso. Então, assim, o presidente que... O Flamengo tem a sua gestão na Gávea, o futebol na Vargem Grande é bem distante, né? Se pegar um trânsito no Rio, tu leva 2 horas para chegar. E aí tem esse distanciamento, mas aí o cara que é o presidente, não, o técnico é o Sampaoli, sem levar em conta que o Sampaoli é um cara que ele não tem relação com os jogadores. O modo de trabalho dele foi assim no Santos, foi assim no Atlético, foi onde passou. E ele se coloca num patamar acima, quem lida com os jogadores são os auxiliares que fazem a ponte com ele. Eu estava lendo aqui o material do site Irmão, Maurício, que eu tem a coluna, que o Sampaoli depois do jogo se trancou numa sala com os auxiliares e que os jogadores reclamam desse distanciamento, dessa frieza. E a gente está lidando ali no Flamengo com um grupo melindrado, que ganhou muito, que se agigantou, e o Flamengo, me parece, ele não conseguiu fazer essa mudança, essa oxigenação que precisa. O Flamengo, tem que fazer o treinador, ele transfere, ele terceiriza. A direção gostaria de renovar o grupo e algumas das suas lideranças. O direito dela é estratégico, mas ela não tem coragem de fazer diretamente isso. Então ela fica contratando treinadores cuja marca uma relação Paulo dura. Souza, o Vitor Pereira. Mas aí eles são derrubados porque aquele grupo, como é que ele se sustenta? Porque toda vez que um treinador se conecta com o grupo ganha. Isso aconteceu meio ano atrás, Copa do Brasil e Libertadores. Aí o Dorival, que fala português, que não é castiço, não tem o contrato renovado, porque o Flamengo tem uma ideia de que o seu treinador tem que vir pela imigração.
Ele quer grifar universalmente, mundialmente o seu clube e o seu treinador tem que ser estrangeiro, Maurício, sendo bom ou não. E aí se atrapalha. No programa Bola da Vez da ESPN, que sempre leva um convidado para entrevistar, e tava o Rogério Ceni. E aí o André Plihal, que é o apresentador, ele insere mensagens de amigos, de ex-jogadores. E aí entrou do Felipe Luiz, do Flamengo. E ele tá na piscina fazendo exercício e ele tá com o celular. Quando ele começa a falar, vem Gabigol, Arthur Ribeiro, não sei se tu viu essa cena. E aí tu vê assim, pô, que até me surpreendeu. A gente tem ideia do Rogério Ceni, de um cara de vestiário. Os boleiros adoravam o Rogério Ceni. E por isso que estão agora circula a informação de que o Rogério Ceni. Outra tese que cai. Que de fato ela aconteceu, o Léo até fez essa referência ontem, e existia mesmo assim entre o universo do Flamengo, que é muito grande pelo tamanho do Flamengo, influencers, blogueiros e tal, não sei o que, aquela coisa do Flamengo escolher, vou jogar Copas, né? Mas aí a gente esquece também que o Flamengo, na Libertadores, ele tem dificuldades, ele perde pro Alcas. Sim, não tem vitória fora de casa. Passou em segundo, né? É uma coisa meio louca, assim. Então assim, caiu. Aí a Copa, era uma Copa lá, né? É que o Flamengo, o Flamengo tem uma soberba absurda e é todo atrapalhado. O universo do Flamengo é muito grande pra se comparar com isso, né? Porque a gente tá falando do time que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores no ano passado. É um pouco a tua tese das pessoas, eu acho. Sabe a tese das pessoas? Isso vai quebrar o Flamengo. Que tu diz assim, tá bem, o Flamengo é super organizado, um baita no orçamento, gestão. Mas aí tu tem uma meia dúzia de incompetentes lá. Ele tem 1 bilhão pra gastar por ano. Não, é o que eu digo. E esse 1 bilhão vai acabando. Muito tempo. Vai acabando. O Flamengo não lidera o Campeonato Brasileiro, não acaba uma rodada na liderança, desde que o Edenilson não estava 30 centímetros atrás. Aquela foi a última rodada. Ano retrasado. Na última rodada. Não, aquele é 2021, né? É isso. É mais até, né? O Flamengo não chega na liderança do Brasileirão. O time que tem 1 Vergonhoso. bilhão por ano pra gastar. É o maior das Américas. Qualquer time quer ver um retrato do cenário? O Marcos Braz só tá lá porque ele tem aliás, o Landim já disse isso, né? Só sai o Braz quando eu sair. Né? Porque ele faz todo o enredo político. Agora de futebol. De futebol com 1 bilhão, tu contrata. Mas é o que eu digo. Traz o Gerson de novo, traz o Pedro da Fiorentina. Erro e acerto. Mas talvez essa derrota pro Olímpia seja uma senha. Mas o direção não vai contratar um cara profissional. Não vai tirar o braço. Não, ele não pode escolher ele sozinho, treinador. Pode ser que essa derrota seja uma senha dos jogadores para a direção, dizendo, opa, assim não vai. Não tem nem dúvida, né, Léo? Não, mas é muita senha no ano só. E aí assim, mas são episódios que vão se repetindo. Olha, tu acha que o Flamengo teve o controle da derrota? Tu acha que a derrota foi uma derrota pensada pelos jogadores? Não foi pensada. Não foi pensada. Mas a desconcentração mata. Desconcentração. Mas é um time sem tesão, entendeu? É um time que acha que vai ganhar. Teve tesão aqui em Porto Alegre. Vou ganhar agora, eu volto do intervalo. A gente dá um apertãozinho de 5 minutos, faz o gol e tá tudo liquidado. E não é assim a coisa, entendeu? O Flamengo está numa fase de altos e baixos. Muita gente diz assim, não, mas ele está dando bola para a Copa. Claro, a Copa é rentável, a Copa é rápida, né? O brasileiro é muito longo, mas o problema é que quando mesmo botando os titulares, o Flamengo tem tido dificuldades. Por que isso? Os caras não têm boa vontade com o treinador. Não tem. Ninguém, não é que tiraram o pé, né, Guerrinha? Não é isso. Os caras são competitivos, são atletas. Mas a gente via ontem um Olímpia jogando o jogo da sua vida, jogando a 120, e o Flamengo jogando um jogo. O Olímpia foi jogando uma partida. É aquela história do eu sou estrela e não marco. Não, alguém tem que marcar por mim. Aí tu tem um time com 6 estrelas, 6 não marcam e acabou. Mas o que fica aí, César, pro jogo de quarta? Que aprendizados o Grêmio pode ter? Eu tô completamente contigo na tua tese. Completamente. Ontem foi uma noite boa pro Inter, num longo prazo absurdamente otimista, óbvio, né? Tem uma montanha para escalar, né? E aquela coisa toda, né? Porque o Flamengo tá gigante. Agora, pro Grêmio é péssimo. É horrível, claro que é. Só que eu quero tentando entender ainda, tentando ainda entender o que aconteceu com o Flamengo na temporada, no sentido da nossa valorização, a parte técnica do Flamengo. Uma das críticas que nós fizemos ao Inter aqui foi a dificuldade do Inter entender fisicamente os seus processos, os seus erros e as suas escolhas. E eu começo a achar que o Flamengo e o decréscimo do Flamengo, e aí entram os jogos mais fortes do Flamengo. Tem a ver com competitividade. Pode ter a ver com uma parte física. Concordo com você. Ontem, por exemplo, César, ontem tinha dois jogadores... O time envelheceu, né? Tinha 2 jogadores ontem, César Guerra, muito rapidamente, só para não cortar a vírgula do César.
Dois jogadores ontem que tinham uma qualidade absurda, que é uma crueldade o tempo passar para eles. O Felipe Luiz foi catastrófico, porque ele não consegue andar mais num jogo competitivo. E o Everton Ribeiro foi pouca coisa superior. Pois é, Maurício, mas esse, por isso a minha... Acabou com o jogo no Grêmio. Não, aqui, exatamente então, por foi isso... melhor aqui. Não, foi por muito isso bom. a minha... Lembra o que a gente falou do Felipe Luiz aqui em Porto Alegre? Sim. Ele bota o jogo embaixo do braço. tático. Entendeu? Então, a parte física, Guerrinha, que hoje joga demais no futebol e muitas vezes joga mais até do que o brilhantismo dos jogadores, a parte física do Flamengo pode estar sofrendo. O que tu faz quando tu tem um time que tem decréscimo físico? Tu enfrenta fisicamente o jogo. Ontem foi uma vitória física do adversário. Faz isso, quer dizer. O adversário olhou e disse o seguinte: na bola eu não vou te ganhar. O teu time é melhor tecnicamente, tu tem o Arrascaeta, tu tem lá o Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Então nós vamos propor um jogo físico, nós vamos botar a bola na área, nós vamos começar a jogar essa bola viva todo o tempo. Vamos ganhar tudo que é dividido. E nós vamos ganhar as divididas e nós vamos deixar esse ritmo do jogo sempre muito acelerado. O jogo ontem, se a gente parar pra pensar, o Flamengo teve 30% de posse de bola. Foi um vexame absoluto. Não é que tu propõe o jogo. Sim. O que me incomoda, e aí chegando o Potter, no porquê da incomodação, por que o Grêmio, não, sabendo disso, não fez o enfrentamento? Por que o Grêmio fez um jogo... amistoso é um termo errado, mas... Acadêmico. Por que o Grêmio fez um jogo de... Acadêmico. Um jogo com o Terceira Flamengo? rodada do Brasileiro. Por que o Grêmio... O Flamengo quis mais aquela noite, a explicação não sei mas qual. é que querer mais Eles estavam num momento interessante com... Eles tinham tomado do América um empate e uma vaia estrondosa no Maracanã 3 dias antes, com 60 mil pessoas. Tendo que responder Desafiado, num jogo grande. Desafiado, claro. Né, que é o que vai acontecer. É que o grande desafio primeiro é Morumbi, né? O grande é Morumbi ou Maracanã? O que agora? você disse? São Flamengo. Com o Olímpia? Maracanã. São Paulo. Tá, mas é Maracanã ou Morumbi? Rio. É Rio. No Rio. É que esse é o primeiro desafio. Essa é uma sorte do Grêmio. Mas a resposta imediata é Maracanã domingo. Tá. Ontem, por exemplo, o que eu fiz ontem? Fui atrás dos torcedores do Flamengo nas lives na madrugada para tentar entender o sentimento deles. O Flamengo uma vive... noite que eu tô por não transar. Faz mais ou menos 15 Ontem anos também. que nós estamos nesse segmento já, né? Estamos vivendo... Não, você acompanhou lives de torcedores do Flamengo. mas é que... Móveis e utensílios, É que tu tem Galvão Bueno brabo, tu tem um monte de gente braba, né? 15 anos é lua de mel, Isso aí, tu tá maluco. Agora, a relação que eu faço é... Existe uma natural soberba de um clube que nos últimos anos ganhou 2 Libertadores, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Mas esse ano é só fiasco. Parei, desses caras que todos você viu na madrugada, tem um traço em comum de todos eles para identificar um diagnóstico do Flamengo? Não vou comemorar a Copa do Brasil. Eles diziam isso, mas porque acham um vexame. E tem razão. O Flamengo nessa situação, Cara, a gente nem sabe se vai passar pelo Grêmio, ainda mais comemorar a Copa do Brasil, velho. Essa é a realidade de hoje. É perder um mata-mata pro Olímpia e estar aí na segunda posição no Brasileiro e estar com uma final de Copa do Brasil garantida. Traz esse processo para dentro do Rio Grande do Sul, hoje tem guete lotada com esse cenário do Flamengo. Então, não adianta ganhar a Copa do Brasil. Exatamente. O Carlos Eduardo Mansur... Bom, vai lá. Não, eu ia dizer que domingo... É que o Debon discorda disso. Por que a sua tese é de que o resultado de ontem é bom pro Grêmio? Não, porque ela comprova a bagunça que a fragilidade do Flamengo. A fragilidade do Flamengo, o eletrocardiograma de 30 escalações em 30 jogos do São Paulo e escancara que o fato Pedro não está superado. Mas claro que isso o é fato evidente. Pedro é depois do jogo do Grêmio. Mas olha só, ontem o Pedro não entrou. Tem um cenário que o Flamengo tá 13 pontos atrás do Botafogo. Também. Ou seja, o Brasileirão dificilmente acabou. O Flamengo vai, a não ser que seja uma virada histórica. A Libertadores Botafogo na frente. Já perdeu o Carioca, né? Já perdeu o Carioca. Tomando 4 de virada. Ele tá atrás do Botafogo. Ele caiu na Libertadores no que a gente viu ontem. O Fluminense tá vivo. O que restou pro Flamengo é a Copa do Brasil. É a Copa do Brasil. Claro. E aí a torcida já tava no aeroporto hoje pressionando os caras. Se não der resposta... O jogo é no Rio. Mas ninguém sai do Maracanã, cara. É que eu quero fazer uma situação que ela vai ao encontro do que tu tá dizendo e também do que o César tá dizendo. Mas o Carlos... se quiserem derrubar treinador, desculpa, Diogo, é no Maracanã. É pra tentar mudar o ambiente. Grêmio é interino.
Não, não, é o contrário. A chance... Hoje eu vi na imprensa do centro... Rápido, Diogo, desculpa. É que eles não estragariam uma Copa do Brasil para entregar. Não, a imprensa do centro... Eu tô partindo do mau caratismo completo. Não. Eu tô pegando o universo futebolístico e a gente sabe como é que é. Eles não querem o Sampaoli. Não é que tu vai jogar. Entre hoje e amanhã pode sair Sampaoli, interino domingo e Ceni quarta. Por que tem um adicional da cereja podre para domingo? Flamengo e São Paulo no Maracanã, sabe o que vai estar? É Dorival Júnior. Sabe o que o Dorival fez ontem? Isso, né, mano? Reverteu com o São Paulo a desvantagem que tinha sobre o São Lourenço, classificou na Sul-Americana. Faz ideia do que seja Dorival de um lado e São Paulo espelho meu. Espelho meu. Dorival e São Paulo e domingo, a torcida do Flamengo enlouquece num padrão que eu não sei qual é. Eu não estou falando de violência, pelo amor de Deus, estou falando sobre inconformidade. Então eu duvido que mesmo esses soberbos dirigentes, pretensiosos dirigentes do Flamengo, mantenham um treinador neste contexto. Para domingo contra o São Paulo, tendo Dorival de adversário, e quarta-feira arriscando o Maracanã pesaroso como secador para quarta, para domingo, não interessa, mas se a semana que vem interessa, é óbvio que eu quero eles, né? Mas o Flamengo eles vai quem, ter... cara, pai? Eles, o Flamengo, cara. Quem eu vou falar agora? Desculpa. Eu quero o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Gabigol. Eu quero, né? Mas se o Flamengo quiser ser campeão de novo, não, isso não pode ganhar a Copa do Brasil, né? Com eles. Eles têm que fazer com o São Paulo o que o Guardiola fez no Barcelona. Chega e demite os melhores. Chega pro Eto'o, pro Deco, pro Ronaldinho e fala assim, ó. Foi um prazer. Obrigado. Muito legal, cara. Mas ele fez isso no meio de uma temporada, né? Muito legal, muito obrigado. No final de uma temporada. Não foi no meio, assim. Sim, não, eu digo, esse ano vai acabar. Ou o Flamengo destrói com essa geração, né? Destrói. Porque ela vai se... Porque isso é natural. Fadiga dos metais. Completamente natural. Fadiga dos Agora metais. o City tem uma limpa. Gundogan, me ajuda? Gundogan. O Luiz Henrique que tá fazendo isso no PSG. Não tem o que fazer, não tem time que fica meia década. Isso acontecia na década de 70, né? Hoje não tem mais. Ou o Flamengo destrói com isso e renasce devagarinho, com dinheiro, claro. Aí vai trazer um cara aqui, o Claudinho, né? E tudo mais, porque vai ganhar dinheiro com isso. Senão, os caras não querem mais. O Flamengo tem na sua direção. E tu vê isso aí, sua Guerrinha, e tu sabe onde tu vê isso aí? Nos pontos corridos. Porque no mata-mata tu vai lá e enlouquece numa quarta, enlouquece na outra quarta, depois de um mês joga de novo e beleza. Agora o pontos corrido é a viagem, é a concentração, é quarto domingo. Aí tu vê se os caras querem. E o Flamengo não lidera uma rodada desde que o Edenilson ficou meio metro à frente. Desde aquela rodada. Eu continuo achando que os caras que mandam no Flamengo não entendem nada de futebol também. Nada, eles têm o dinheiro. Fato, né? Mas não sabem qual é o melhor produto. Eles entram na loja, dizem quanto é que é essa bolsa aí? 250 mil reais. Eu vou levar. É que eu acho que a questão central aqui agora, pensando no enfrentamento com o Grêmio e tal, eu acho até que no caso do Inter, ou do universo colorado de modo geral, tem que cuidar para, assim, pensar no Bolívar, o Inter. Claro. Que pensa no Bolívar. Galera, vou trazer aqui o áudio do Eric Faria falando sobre a situação de momento de Sampaoli. Argentino se tranca com comissão após derrota e agrava distanciamento com o elenco. Não posso pôr a imagem aqui, galera, porque a Rede Globo, ela tira o vídeo do ar. Então vou pôr aqui para vocês o que o Eric Faria falou depois desse vexame do Flamengo. Depois dessa eliminação precoce na Libertadores da América. Olha só. Essa saída do Sampaoli ou não, ela vai passar muito pelo Rodolfo Landim. Obviamente que nesse momento eles estão avaliando o quanto a permanência do Jorge Sampaoli ela é pesada nessa questão do ambiente. Enquanto vocês estavam falando, acabei de receber uma mensagem de uma pessoa que vive o dia a dia do Ninho do Urubu que disse o seguinte: o Sampaoli perdeu mais da metade do elenco já. Mais da metade do elenco não confia no Jorge Sampaoli. Então, assim, eu acho que é isso que vai pesar mais agora nos próximos dias. Mais até do que os resultados, mais até do que essa eliminação pesada na Libertadores. Eu acho que é essa questão do dia a dia, da relação, de como os jogadores vão olhar para o técnico. Os jogadores também são culpados pelo momento, como o Conrado e você próprio concordou com o Conrado, Rizek. São culpados, afinal de contas, a partir do momento que o juiz apita, são eles que podem resolver os problemas do time ali dentro de campo, né? Só que assim, nesse momento em que o Flamengo tem uma temporada em risco, o Campeonato Brasileiro muito difícil de ser conquistado, né? São 13 pontos de diferença para o Botafogo, para um time que é muito mais regular do que ele. E tem essa semifinal de Copa do Brasil contra o Grêmio e uma eventual decisão contra o Corinthians e contra o São Paulo.
que vivem momentos mais tranquilos do que o próprio Flamengo. Por incrível que pareça, hoje o ambiente no São Paulo e no Corinthians são mais tranquilos, mais amenos do que o Flamengo. E isso pode pesar numa decisão. Então, é o que vai, eu acho que nortear essa decisão da permanência ou não do Sampaoli. Eu acho que ela está muito mais ligada ao fora de campo, a essa questão do dia a dia do Ninho do Urubu, de como o Jorge Sampaoli se relaciona com as principais lideranças e com a grande maioria do elenco, do que propriamente os resultados, que não são bons. Não são bons. A campanha na Libertadores foi ruim, a campanha no Campeonato Brasileiro é muito irregular, com atuações assim muito ruins, como o próprio Conrado falou, Bragantino, Cuiabá, enfim. Então, o que a gente vai apurar nessas próximas horas, até o jogo contra o São Paulo, por exemplo, é essa questão do ambiente. E como você abriu o programa, Rizek, eu acho que o Maracanã domingo vai ser também muito determinante para essa decisão, caso o São Paulo permaneça. Porque, assim, eu tenho quase que certeza que o Dorival terá o nome gritado, será aplaudido e o técnico atual do Flamengo será vaiado, assim como o presidente Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol Marcos Braz, que foram alvos de protestos assim bem ostensivos ontem, depois do jogo, no entorno do Defensores del Chaco. Alguns jogadores foram xingados, mas a grande maioria dos xingamentos tinha como objetivo atingir o Rodolfo Landim e o Marcos Braz, algo que eu acho que vai se repetir no Maracanã, e vão colocar nesse pacote o Jorge Sampaoli, e o técnico adversário será aplaudido, será reverenciado. E eu acho que esse ambiente também pode contribuir para uma decisão sobre permanência ou não do Jorge Sampaoli. Sampaoli, como disse aqui o Eric Faria, ele já perdeu a metade do elenco. A metade, galera. Ou seja, mais de um time já estão pedindo a saída dele, não estão satisfeitos. O cara não tem comunicação. Cara, ele se trancou com a comissão técnica depois da derrota em uma sala, galera. Ele se isolou. Que comandante de merda é esse, cara? Esse cara não pode continuar no Flamengo. É um cara incomunicável, insuportável. Ele não fala com os jogadores. Cara, ele não conversa com os jogadores. Ele não olha olho no olho. Ele nem pediu desculpas ao Pedro. Que comandante de merda é esse? Esse cara tem que vazar do Flamengo. Muitos jogadores também têm que sair do Flamengo, junto com Marcos Braz, com Bruno Spindel. O principal culpado de tudo isso são os dirigentes. Depois temos jogadores que não merecem vestir a camisa. Temos essa comissão técnica ridícula, né, que foi escolhida pelo Landim, que lá no final do ano deixaram o Dorival Júnior sair, que depois contratou o Vitor Pereira e agora contratou esse cara insuportável. Tá aí o mau planejamento, a falta de competência e a falta de profissionalismo no Flamengo, na diretoria do Flamengo. Cara, eles não entendem nada mesmo de futebol. Trouxe aqui para vocês esse vídeo completo, com muitas análises, com um sentimento dilacerado do torcedor flamenguista. Eu estou arrasado, cara. Eu estou numa tremenda tristeza hoje. Parece que eu perdi alguém da família, de tão triste que eu tô. Olha só o que o Flamengo faz com a gente, né? Valeu, galera. Tamo juntos. Tendo mais informações, eu trago aqui para vocês, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui.